noite a todos aqui presentes. Boa noite também a todos que nos assistem através do nosso canal pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita, ao nosso recanto de luz. Vamos a alguns recadinhos, que vai nos trazer muita alegria. Durante a pandemia, nossos estudos não pararam. Então, a gente seguia fazendo as nossas aulas online. E agora estamos prestes a retornar presencial. Então, nós convidamos a todos aqui presentes que queiram participar conosco do nosso estudo, que deixem no final, quando nós terminarmos a nossa reunião, que se dirijam à recepção e coloquem ali seus nomes, telefones, a preferência, se querem continuar online, quem preferir começar agora, pode começar online ou pode começar aqui presencial, tá certo? O segundo também é referente ao início das aulas para a evangelização. Então, assim, crianças, até eu fiz aqui uma colinha para não esquecer, Crianças a partir de 4 anos, adolescentes e jovens também, então o DIGE está convidando também, no final da nossa reunião, a fazerem ali a fichinha, a inscrição, a recepção. E se tiverem alguma dúvida, deixa eu ver aqui, tem nas redes sociais também, aí vai na recepção aqui com os guris têm a rede social para fazer a evangelização, tá? Tá bem ali, ó, olha ali, a responsável também pelo DIGE está ali, E do departamento doutrinário, qualquer dúvida, com os estudos dos adultos, procurem a Mabel, certo? Então, agora, para que nós comecemos a nossa noite de aprendizado, vamos fazer uma oração, vamos orar por paz, quem quiser fechar os olhos, relaxar, entrar em conexão com os nossos amigos espirituais, para que a nossa noite seja bem proveitosa. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre. Que assim seja. Passamos agora a nossa exposição, a nossa amiga Mônica. Boa noite. Opa! Desculpa. A gente já nem se dá conta mais que está de máscara. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão aqui presentes e também os que estão nos assistindo através do canal YouTube. Bem, vamos ficar bem confortáveis aqui nas nossas cadeiras, vamos esquecer os nossos problemas lá fora e vamos prestar atenção nessa pequena exposição para que a gente saia daqui mais fortalecido, mais confiante também. Então, para aqueles que já nos acompanham há algum tempo, nós vamos continuar estudando, e aqueles que estão chegando agora, que é a primeira vez que estão aqui ou estão nos ouvindo no canal, nós continuamos estudando este livro, que é Jesus no Lar, que é um livrinho psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. Bem, e como a gente já falou em outras ocasiões, ele aqui coloca são narrativas que aconteciam, encontros que aconteciam na casa de Simão Pedro, onde Jesus, com os seus apóstolos, e também aqueles que tinham muita curiosidade em conhecer Jesus, em ver Jesus, ouvir Jesus, também se aproximavam da casa de Simão Pedro. E Simão abriu esse espaço para essas pessoas. Então,
Então, imagina, né? Imagina nós aqui como se fosse a casa de Simão Pedro, né? Com as nossas portas abertas, vir aqui escutar direto Jesus, né? Infelizmente, nós não podemos vê-lo, ele não está aqui, né? A sua presença não está aqui, mas com certeza ele está, sim, nos assistindo, junto com os nossos amigos espirituais também. E nós temos hoje o estudo, a nossa reflexão, é o capítulo 12, que tem um título meio estranho, que diz Os Descobridores do Homem, né? O que significa os descobridores do homem? Mas já nós vamos ver do que se trata, porque Jesus, ele era muito inteligente, ele é, né? Então, ele falava muito por parábolas, né? Ele nos ensinava com algumas histórias, algumas narrativas, para que a gente pudesse compreender. Porque nós sempre tivemos a inteligência, mas não era tão apurada. Então, nós tínhamos muita dificuldade, como temos até hoje, de compreender, de entender algumas das suas narrativas e dos seus ensinamentos. Enfim, então, eu sempre costumo colocar aqui, quando eu faço as minhas exposições doutrinárias, que antes de chegar aqui, eu já estou fazendo o estudo, um pouquinho antes de vocês, porque nada é por acaso. E não somos nós, os expositores, que escolhemos o assunto, né? Tem todo o departamento que faz as escalas e ali vem o tema que nós temos que desenvolver. Então, é um estudo, a gente já começa a fazer antes o estudo, para poder apresentar para vocês, e nós percebemos assim o quanto é difícil mesmo essa jornada, essa caminhada. Não é nada fácil, mas nós estamos aqui para isso, e juntos fica melhor, né? A gente se dá as mãos e vamos juntos para esse aprendizado, e que a gente possa colocar em prática, né? Rapidamente. Bom, eu não vou ler todo o capítulo, porque senão vai ficar muito chato, mas eu preciso guiar a nossa compreensão aqui. Então, eles estavam ali todos reunidos, né? Estavam estudando, conversando, e Jesus, então, entra, né? E interpela com um sorriso, porque às vezes a gente pode ter uma imagem de que Jesus era sisudo, muito sério, mas não, né? Jesus era um espírito perfeito, iluminado, mas ele habitava esse corpo aqui, como o da gente, né? O espírito dele tinha que se revestir dessa matéria para poder chegar a nós, para fazer a passagem dele aqui, com a missão dele, que seria, então, de nos ensinar a evoluir, de aprender. Então, Jesus chega e resolve narrar uma pequena história. E ele diz que apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus, que todas as pessoas ali lhe rendiam um especial louvor, ou seja, admiravam este homem, né? Ele era muito devoto, seguia a risca, tinha uma conduta muito boa, uma moral elevada. Então, eram rasgados assim, muitos elogios à sua conduta e pediram, então, os anjos, né? Ou podemos dizer anjos, ou podemos dizer os espíritos de luz, foram até Deus, né? Pediram a Deus, a Todo-Poderoso, que trouxesse esse homem para o mundo espiritual. Mais ou menos isso, né? Porque já que ele era um homem que seguia todos os ensinamentos de Deus e praticava a caridade, e tinha uma pureza no coração, e se preocupava com o outro, fazia caridade, então o mundo espiritual estava precisando dele também, porque lá no mundo espiritual se trabalha. Então, Deus resolveu pedir aos anjos, aos arcanjos, né, que viessem aqui nessa selva de carne e procurassem o tal homem, mas antes de levá-lo, queriam fazer uma consulta. Não é bem uma consulta, né? Queriam testar este homem. Então, eles trouxeram, e aí entra o título da nossa exposição. Mandaram 4 descobridores do homem. E o que seria esses descobridores do homem? Seria, então, primeiramente, a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera.
Então, antes de nós começarmos, né, para ver o que vai dar isso aí, como é que vai se comportar este homem diante dessas visitas, já vamos deixar claro aqui, embora eu acho que a gente já entendeu, já compreendeu, que nós estamos num planeta, que a gente está aqui espiando, que a gente está passando por provas e que nós todos estamos matriculados nessa escola. Todos nós que habitamos o planeta Terra, tá? Com exceção de ninguém. Então, a gente está aqui nesse planeta, ainda muitos de nós imaturos, muitos de nós ainda até infantilizados, mas nós precisamos ir para a escola. E a escola é aqui, onde nós vamos nos aprimorar, onde nós vamos aperfeiçoar o nosso espírito. Essa é a lei. A lei é que o nosso espírito venha a evoluir. E um dia, né, quem sabe, próximo, a gente não sabe, vamos nos tornar espíritos puros e não vamos precisar mais vir para cá. Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Então, se a gente veio para cá é porque a gente tem que passar por algumas provações. Certo? Então, vamos ver o que aconteceu com este homem. Então, eles chegaram, esses quatro descobridores, um de cada vez, né? Também não ia sobrecarregar a pobre criatura. Então, primeiramente, chegou a necessidade. Quando nós falamos em necessidade, o que nós pensamos, né? Necessidade material, necessidade espiritual, todo tipo de coisa ruim, né? Porque quando a gente passa necessidade por algum motivo, por alguma situação, não é nada agradável, né? E essa necessidade, ela pode ser material, ela pode ser emocional, quando nós não conseguimos lidar com nossos sentimentos, quando a gente sofre pela perda de uma pessoa querida, ou quando algum ente querido da nossa família se afasta ou briga conosco, enfim, isso tudo são necessidades, coisas que nos fazem mal. E principalmente também a necessidade material. Né? Será que a gente pediu para passar necessidade material? Será que a gente pediu para vir pobre? Mas esse homem se saiu muito bem, porque aí começaram a chegar essas necessidades, esses obstáculos, e ele se deparou com todos eles e conseguiu contornar muito bem. Ele não se desequilibrou, ele não se desarmonizou, ele não se vitimizou, ele não ficou de mal com Deus, pelo contrário, ele perseverou e conseguiu vencer esses obstáculos. A necessidade foi embora e veio, então, o dinheiro. Ah, quem não gosta de dinheiro, né? A gente acha que o dinheiro resolve todos os nossos problemas. É a impressão que nós temos, né? Não é verdade? Quem é que não gosta? Né? Saber que tu vais passar um mês sem abalo nenhum, tu vai conseguir pagar todas as tuas contas, tu vais conseguir ter o teu lazer, tu vai conseguir viajar, tu vai conseguir prover o que tu quiseres, porque dinheiro não é problema. Mas ele também se saiu muito bem, porque ele tinha consciência de que o dinheiro que estava ali para ele dispor não era só para ele. Ele tinha consciência que ele poderia fazer o uso desse dinheiro para fazer caridade, para ajudar o próximo, dividir esse dinheiro, dividir essas moedas. E ele se saiu muito bem, e assim ele fez. Não sofreu abalo nenhum. Então, chega o poder, que é uma outra visita que nos assusta, né? Porque quem não sabe usar o poder é complicado. Então, às vezes, a gente se passa, né? A gente vê muito isso. Pessoas que até se acham poderosas, não têm poder nenhum, mas se acham poderosas e usam esse poder, mandam e desmandam, e apontam e faz, e a outra pessoa tem que obedecer, enfim, né? Poderoso, ele mexe com tudo, ele mexe com a natureza, ele pode tudo. Mas esse senhor também se saiu muito bem, né? Ele usou o poder para outras coisas. Ele usou esse poder para ele mesmo, para ele vencer as tentações, para ele passar nessa prova.
E ele conseguiu. E aí, então, veio a visita da cólera. E aí a coisa complicou. A cólera acionou algum botão e o coitado do homem se descontrolou. E o que seria esses botões, né? O que mexeu com esse homem tão consciente, tão generoso, com uma conduta invejável, admirável? Tanto é que os anjos estavam pedindo ao Senhor que o levasse para o mundo espiritual. E o que aconteceu? Então, aí a gente pensa naqueles sentimentos que nós temos, que nós precisamos trabalhar em nós. Algo desencadeou e mexeu com o orgulho, mexeu com a vaidade. Ou então a cólera mexeu alguma coisinha ali que trouxe o passado dele e que ele não queria que fosse revelado. E ele se desarmonizou. E ele vai ter que fazer uma recuperação, um exame, porque ele não foi aprovado nesta prova. Assim é conosco. Jesus, muito sábio, ele nos dá essa historinha aqui para que a gente possa trazer para a nossa vida. Isso acontece com todos nós aqui. Não adianta dizer que não, porque acontece. Nós estamos aqui nessa escola e a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Bem, acho que a maioria de nós espíritas aqui conhece a palavrinha erraticidade. E quem não conhece, nós vamos explicar aqui o que é. Quando nós desencarnamos, e olha só a bondade e a justiça de Deus. Embora a gente, às vezes, tenha um conceito equivocado de Deus, que Deus castiga, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia, a gente já começa a se vitimizar. Mas Deus é muito justo. E Ele nos dá, então, muitas e muitas e muitas oportunidades, que nós chamamos, nós espíritas, de reencarnação. Então, nós viemos para cá, cumprimos o que temos que cumprir, ou não, como foi o caso, coitadinho, ele estava quase com nota 100, mas vacilou e não foi totalmente aprovado. E isso acontece conosco. Então, Deus nos dá essa outra oportunidade, mais outra e mais outra. E mais, quando nós estamos aqui, Ele também nos dá as oportunidades todo o dia. É que nós não nos damos conta. Nós estamos tão atarefados que parece assim que nós tampamos os nossos ouvidos, nós colocamos uma venda nos nossos olhos, nós não ouvimos mais nada, nós não percebemos mais nada, porque tudo é sinalizado para nós. E nós não ouvimos. Nós não ouvimos os sinais de Deus, nós não ouvimos os nossos anjos de guarda, e nós não ouvimos as pessoas que nos amam e que às vezes querem nos dar um conselho. Não é verdade? A gente faz isso. Infelizmente, nós fazemos, Então, como nós estamos nessa escola, quando a gente sai desse mundo e vai para lá, quando a gente chega, desencarna, o que vocês acham que vai acontecer? Que nós vamos direto para o mundo espiritual perfeito, que a gente vai ficar só com aqueles espíritos do bem, iluminados, maravilhosos, que vão nos carregar no colo. Vocês acham que é isso? Não, Primeiro, nós vamos ter que passar por algum lugarzinho. Então, a gente fica lá na erraticidade. Então, quando a gente chega lá, é o momento que a gente vai pensar, que a gente vai pesquisar. Esses espíritos que nos acompanham vão chegar lá, ou aqueles que a gente conversou antes de vir para cá, que a gente acertou algumas coisas que nós íamos fazer e não fizemos, eles vão mostrar para nós. E a gente vai ficar um pouquinho ali, até a gente voltar. Então, ali a gente vai ver, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu vou precisar voltar e precisar fazer de novo. E aí a gente volta. Só que quando a gente está lá, a gente já não está mais com o peso dessa matéria aqui. Porque para nós aqui, parece leve, A gente se mexe, a gente dança, a gente pula,
Só que não é, isso aqui é um peso para o nosso espírito, porque a gente está aqui dentro, né? Então, a gente não tem toda essa ginga que a gente acha que tem. E quando a gente chega lá, a gente, graças a Deus, deixou esse corpo aqui. Então, o espírito, ele enxerga de uma outra forma. Quando ele chega lá, ele vai acordar as coisas com esses espíritos que nos protegem e que sabem do que a gente precisa. Então, a gente pede isso, pede aquilo, pede aquilo. Olha, eu quero vir pobre, eu quero passar por uma doença, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a gente coloca tudo, porque a gente quer se adiantar, né? Então, a gente quer fazer tudo o que tem que fazer numa única reencarnação. E fica muito pesado, né? Às vezes a gente está pedindo mais e eles mesmos dizem, não, chega, se tu conseguires isso aqui, já vai ser uma grande vitória. Não é verdade? Então, nada que nos acontece aqui foi imposto por Deus. Não foi. Nós, de uma forma ou de outra, nós escolhemos essa situação. Seja a pobreza, seja a riqueza. Quando eu falo aqui em pobreza, não é só a pobreza material. A nossa pobreza também espiritual, porque a gente está testando o nosso espírito para ver se nós vamos vencer essa pobreza material. Porque a gente sabe que ser pobre, e nós somos pobres. A maioria de nós aqui é pobre, a gente até se ilude, acha que tem muita coisa. Não tem, não. Porque a gente depende de ônibus, não é verdade? Às vezes a gente está exprimido ali, né? Ou o ônibus atrasa, a gente tem que trabalhar, é uma correria louca. Ou chega na metade do mês, o nosso salário já foi, e a gente não sabe como é que vai prover, aí puxa cartão daqui, puxa cartão dali, mas depois vai ter que pagar. Ou quando nós estamos doentes, nem todos nós podemos ter uma consulta particular, então a gente vai nas UPAs, que nos atendem muito bem, tem as exceções, mas a gente tem que esperar na fila, e quando a gente está com dor, a gente quer ser atendido logo. Então a gente passa por todas essas situações, então não é fácil. Não é nada fácil. Então, nós precisamos nos dar conta que tudo que a gente está vivenciando aqui é uma prova. É que nem quando nós estamos na escola. E cada um de nós está numa série, está num ano. Tem uns que estão chegando agora, que estão se alfabetizando, tem outros que estão se preparando para o Enem. Né? Hoje em dia, as crianças já com 4 meses já estão indo para a escolinha. Já vão conviver com os amiguinhos, lá tem as tias que vão cuidar, porque os pais trabalham, né? Então, a gente vai indo, aí a gente sai ali do berçário, aí a gente já vai para o maternal, porque a gente já caminha, né? Já pede para fazer xixi, já pede para fazer cocô, não precisa mais trocar fraldinha, aí a gente sai dali e vai para a pré-escola, não é, professora Cristiane, para a educação infantil, dali nós vamos para a alfabetização. E assim a gente vai. E a mesma coisa acontece conosco aqui. Né? Então, eu estou num determinado ano e vocês, cada um de nós, está ocupando um outro lugar. Então, eu não tenho que cuidar da vida de vocês, eu tenho que me preocupar com o que eu tenho que estudar para prestar a prova e ver se eu vou ser aprovado ou não. E cada um de nós é assim. Mas a gente é muito bisbilhoteiro, né? A gente sempre dá o pitaco na vida do outro e não vê o que a gente tem que fazer. Né? Aquele problema que para aquela pessoa é grande, para mim já não é mais, que bom, sinal que eu venci, né, numa outra vida, que bom, mas para ele ainda é. Então ele tem que passar por isso, ele tem que amadurecer, mas nem por isso eu vou desdenhar, dizer, olha ali, a criatura está chorando, se desesperando por causa dessa bobagem. Não é bobagem. Porque cada um de nós tem o seu tempo. E nós vamos nos aprimorando, fazendo essas provas, nós vamos fazendo esses testes, né? Ou então, às vezes, a gente é uns espíritos tão indisciplinados, né? Porque a gente vem para cá também para se disciplinar, que a gente diz assim, não quero mais saber. Isto eu não vou vencer aqui, eu vou deixar para uma próxima. Meu Deus do céu, gente. Que erro que nós estamos cometendo. Né? O Chico diz que se a gente está aqui, vamos fazer o melhor possível. Porque não é tão fácil a gente reencarnar. Porque a gente chega lá, tem uma fila imensa. A gente dá trabalho para o plano espiritual, porque eles têm que atender vários de nós. Nós vamos ter que voltar com esse corpo, nós precisamos do corpo. Nós precisamos de uma família que nos acolha. Então, não é fácil o processo de reencarnação.
Então, aquilo que a gente puder fazer agora, mas também não vamos nos desesperar. Tem que ser agora, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não, calma. Nós vamos ter uma outra oportunidade. Não vai ser dessa vez. Não vai. Infelizmente. Mas nós temos, sim, que nos alertarmos para isso, o quanto antes. Porque nós precisamos nos aprimorar. Então, se a gente pediu para vir pobre, a gente sabe que vai ter dificuldades. E a gente diz assim, mas e aí? E quando eu peço para ser rico, então? Como é que Deus é justo, né? E vocês acham que ser rico é fácil? Eu acho até que quando nós pedimos para virmos ricos, eu acho que o comprometimento é maior. Porque a gente sabe lá no mundo espiritual que ser rico aqui não é o que a gente pensa que é. Quando a gente acorda lá, então tá, eu vou fazer um acordo. Eu vou chegar lá rico, vou nascer num berço de ouro, eu vou ter muito dinheiro, mas eu não combinei lá com o mundo espiritual, que eu vou chegar aqui, vou rasgar o dinheiro, vou gastar o dinheiro, vou comprar muita comida, vou comer, vou abrir, vou botar no lixo, vou esbanjar, vou ter carros e carros do ano, e não estou vendo nada, não quero saber de nada. Se ele ali está passando, o problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso, e eu vou aproveitar a minha vida. Então, é muito mais penoso para o espírito, a prova é muito maior quando ele vem rico, porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Agora, se ele vem com essa consciência, e ele tem a certeza, e quando ele chega aqui, ele está disciplinado a isso, focado a isso, aí é outra história. Bom, eu sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Porque a gente sabe que teve muitos espíritos que nasceram num berço recheado e conseguiram, sim, né? Conseguiram deixar todos esses bens materiais, todas essas vaidades que o mundo nos cobra, né? E que a gente se perde, e eles conseguiram vencer. Então, se alguém venceu, nós também vencemos. Então, não adianta dizer que aquele que é rico, ele é privilegiado. Não é privilegiado, não. Ele tem que saber o que fazer com esse dinheiro, ele tem que saber o que fazer com esse poder. E qual é o poder que ele combina lá em cima? Não é o poder sobre o outro, é o poder sobre ele. É ele ter a força, o poder de focar e de exercer aquilo que ele prometeu. É esse poder que eu tenho que ter sobre o meu espírito. É sobre eu, não é sobre o outro. Mas a vida dele ali é tão fácil, né? Não sei, não me interessa. Interessa é eu e aqui, os meus protetores, e lá, quando eu chegar, que eu vou ter que prestar conta. Eu não sei qual é o papo dele com a espiritualidade, eu sei do meu. E eu tenho que dar um jeito de fazer por onde. Essa é a nossa evolução. É para isso que a gente está aqui nessa escola. A gente não veio aqui para ficar deitado em berço esplêndido. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode recorrer, sem dúvida nenhuma, ao Livro dos Espíritos. Nós temos várias questões aqui que falam dessas provinhas que a gente veio passar aqui. Tem várias questões. E todas elas fica bem claro que somos nós que pedimos para passar. Então, nós temos uma questão aqui que diz assim, 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, quando a gente está lá, né, vendo o que a gente fez, o que a gente não conseguiu fazer, né, vendo o que nós vamos fazer aqui, escolher aqui para voltar, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe, ninguém escolhe por nós. A gente é que escolheu. A gente chega lá e vai escolher. O que acontece? Nós escolhemos o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste na nossa liberdade. Por isso que muitas vezes a gente se desvia. A gente não sabe o que fez nas outras encarnações. Eu não sei quem eu fui, graças a Deus, né? Nenhum de nós aqui sabe exatamente. Às vezes passa alguma coisinha assim, parece que passa um filmezinho meio cortado, né? Mas a gente não sabe. Mas eu posso achar, cá comigo, que eu já tive tantas reencarnações, que numa delas eu posso ter tido um vício, eu posso ter sido um alcoólatra,
Estou dando um exemplo, né? Hoje, eu consegui vencer isso. Hoje eu estou aqui, eu posso servir para quem eu quiser, um copinho de cachaça, o álcool, eu posso trabalhar como garçonete, servir dia e noite, cheirar todo dia aquilo ali, e aquilo não me incomoda em nada. Sinal que eu venci aquilo ali. Por exemplo, infelizmente, eu fumei por muito tempo. Eu, Mônica, fumei, né? Quando eu comecei a ter contato com a doutrina, isso começou a me incomodar. Eu, Mônica, certo? Cada um é um, cada um está no seu amadurecimento. E eu procurei parar com esse vício. Eu consegui aqui, nessa encarnação, eu parei o cigarro. Mas não é como o álcool, se é que eu fui viciada um dia. Porque eu tô ali, né, na corda bamba. Quando eu sinto o cheirinho, eu gosto. Às vezes eu penso, já passou, né, já venci. Estou numa festa, né, vou fumar um cigarrinho, é tão bom, né, aqui com... Não posso fazer isso. Porque eu já tomei essa consciência. Eu não quero isso para mim. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser, eu fumo esse cigarro. Pode que não tenha consequência, mas pode ser que no momento que eu acender eu volte a fumar. E assim é com a nossa vida. São os nossos vícios e que a gente está aqui para aparar as nossas arestas, né? Para a gente, quando chegar, quando a cólera nos pegar, né? Porque a gente se melindra muito. E a gente está perdendo tempo com isso. Enquanto a gente está aqui na casa espírita, é maravilhoso, né? Imagina, olha só que bênção a gente está aqui, né? Claro, a espiritualidade está aqui. Se a gente fechar os olhos aqui ou calar minha boca, vai ficar todo mundo zen. Todo mundo equilibrado, numa harmonia. O que acontece quando a gente sai daqui? Isso são as provações. Adianta eu ter todo esse conhecimento, que a gente diz que não, né? Nós mesmos, espírito, que nós estudamos, né? E às vezes a gente diz assim, eu não sei nada, eu estudo e não sei nada. Claro que diante, né, de todos os ensinamentos de Jesus, a gente está longe ainda de praticar tudo, né? Mas a gente também sabe muita coisa. O que a gente não sabe é colocar em prática. A gente se desequilibra fácil. Agora, é muito legal eu saber tudo isso aqui e lá para a duna. A gente mora aqui na Praia do Cassino, né? Me sentar numa duna todo dia, imagina só. Olhar para o céu, o barulho do mar, as aves, ninguém por perto, porque eu não aguento mais, eu não quero nem ver meus vizinhos. Não é assim que a gente faz? Cada vez a gente se afasta mais, eu não quero ver aquele parente chato. Mas esse é o teste. Se eu ficar lá na duna, que prova que eu estou passando? Quem é que vai me desequilibrar? Ninguém, não é verdade? A gente tem que estar aqui nessa luta, para ver em que estágio a gente está da nossa evolução. O que a gente está conseguindo fazer para não queimar essa encarnação. Porque aí nós vamos ter que voltar tudo de novo. Chico, ele nos diz que existem pessoas, é o Chico que diz isso, não sou eu. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. Às vezes uma pessoa te olha assim, tu já diz que não é verdade? A gente está no nosso trabalho, se algum colega faz alguma crítica, pronto, já a gente fica, poxa, né? Eu faço, o cara vem aqui e me critica. Deixa ele com a crítica dele, vamos focar no que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar um pouco esses milímetros, né? E Chico continua. A mais leve contrariedade se sente humilhados, que foi o que aconteceu com esse homem. Ora, nós não viemos para esse mundo aqui, para a Terra, para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados, então ninguém é vítima aqui. Todos nós temos dívida. Queremos viver na Terra sem que sejamos afetados pela sua condição? Se o planeta Terra é um planeta de provas e expiação, então já começa. Aqui a gente sente frio, aqui a gente sente calor, tem mudanças climáticas. Nós estamos contribuindo para isso, para ver como a gente é bonzinho.
Porque tem o natural. Existem os abalos naturais, existem os fenômenos naturais, a gente sabe disso. Mas nós estamos contribuindo para a destruição do nosso planeta. Não é verdade? Olha só o que está acontecendo aqui mesmo no Brasil. Essas chuvas que leva tudo, leva a casa, leva a gente, leva carro, leva ônibus. Isso é natural? Não, não é natural. Alguma coisa foi mexida. E fomos nós que fizemos isso. É claro que é triste a gente ver as pessoas passando por isso. Porque logo a gente chora e diz, né? Por que eu estou passando por isso? Mas se a gente buscar lá dentro, a gente escolheu isso aí, gente. Escolheu. Porque quando a gente diz assim, eu quero ser rico, tem todo o contexto por volta da riqueza. Se eu quero ser pobre, tem todo um contexto da pobreza. Não é só a pobreza. A pobreza envolve N coisas. Passar frio, passar fome, passar trabalho, goteira, casa caindo, não consigo trocar o piso. Não é verdade? Então, a gente tem que estar preparado para essas intempéries. E ele continua. Vamos, assim, dizer, ainda de lamentável atraso espiritual, vamos continuar com esse atraso espiritual, se queixando? Isso aqui não é uma estação de veraneio. Quando o espírito reencarna, ele já vem consciente das lutas que terá que enfrentar, a menos que seja um espírito completamente alheio ao seu próprio destino. Coitados, né? Porque a gente sabe que ainda tem esses espíritos que eles nem conseguem escolher, né? Eles ainda estão tão endurecidos que eles nem sabem o que estão fazendo aqui. Mas a maioria de nós já tem, sim, uma consciência. Todos, quando retornamos ao corpo, sabemos que, de certa forma, estaremos à mercê de circunstâncias próprias de um planeta em evolução. Guerra, problemas de pobreza, injustiças. A gente está aqui na Terra, nós vamos passar por isso. Então, para terminar, que eu já estou me estendendo, a gente ficaria aqui um tempão conversando sobre, né? O que nós temos que fazer? Tentar focar e ver o que nós podemos fazer por nós mesmos. Sabe, é a mesma coisa que a gente pegar um carro e a gente sair na estrada e está tendo um temporal, uma cerração forte, a gente acende o farol, mas, né? E aí a gente perde a coragem, dá para trás, estou sem coragem, não vou apostar o que tem ali, eu vou ficar no escuro. E eu quero ficar assim e pronto. Não. Claro que a gente tem que ter o cuidado, mas a gente pode sim, pelo menos, tentar andar 200 metros. No momento que eu andar 200 metros, eu vou perceber, eu vou enxergar mais um pouquinho. E eu posso ver se ali tem um penhasco, se ali tem uma curva, se ali tem uma pedra. E aí eu posso tentar ir adiante, com cuidado. E eu vou andar mais 200 metros. E quando eu for enfrentando essas condições, essas pedras, esses obstáculos, que é a vida da gente, eu vou ficando mais resistente, eu vou ficando mais forte, eu vou ficando mais disciplinado, mais corajoso. É a mesma coisa quando nós estamos na escola. O que acontece? Tu faz a prova e tu roda. Aí a escola te oferece a recuperação, tu roda de novo, aí tu vai ao exame, tu estuda e tu passa. O que nós sentimos quando a gente passa por uma prova? Quando a gente vence aquilo ali? Como a gente se sente bem, né? Conseguir! E assim é a nossa vida aqui. Então, a gente tem que tentar. E não perder tempo com essas queixas. O que adianta me queixar do frio se eu moro num país, numa região, né? O Brasil é um país tropical, mas a nossa região aqui é fria. Não adianta nada eu passar o inverno todo me lamentando. Então, eu tenho que sair daqui. E se eu quero sair daqui, eu quero ir para uma casa melhor. E isso Jesus também nos coloca, que a casa do Pai tem várias moradas. Então, é muita infantilidade nossa achar que começa aqui e termina aqui. Não, nós vamos nos aprimorando para nós podermos habitarmos esses outros mundos que talvez a gente não vá sentir frio, não vá sentir calor, talvez não precise desse peso dessa matéria, a gente não sabe. Até nos tornarmos puros, que é esse o objetivo. É para isso que a gente está aqui. Um dia nós vamos nos tornarmos espíritos puros, como Jesus é.
Então, a nossa caminhada é muito longa ainda, mas a gente precisa focar. Então, para a gente não se estender mais, vamos sair daqui e vamos pensar nisso. Vamos chegar em casa, vamos ficar um pouquinhozinho em silêncio, não precisa muito, 5 minutinhos, porque a gente sabe as respostas. A gente sabe o que faz, o que deixa de fazer. Vamos lá dentro do nosso coração e vamos ver o que a gente pode avançar. Porque uma coisa é certa, gente, ninguém vai abrir a porta, ninguém vai abrir aqui. É nós que abrimos a nossa porta e vamos. Senão a gente vai ficar, ó, paradinho. Ó. Nós vamos queimar essa estrada aqui. Então, que Deus nos ilumine, que tenhamos uma semana maravilhosa e que não esqueçamos que nós estamos aqui para vitórias, que nem sempre é como a gente quer. A gente imagina uma coisa, a gente quer que seja de um jeito, mas não é do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que pedir, tem que orar, tem que pedir força na nossa oração. Não é chegar e dizer assim, Deus, tira essa pedra do meu caminho. Num passe de mágica. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós temos que pedir a força, a confiança, porque a gente diz que confia, mas não confia, não. A gente acha que confia. Chega na hora H, a gente não confia muito, será? Né? Mas a gente tem que ser confiante. E Deus nos quer bem. Jesus veio para cá, assim como vieram outros antes de Jesus, também nos passar isso. Só que a gente não compreendia. A gente ainda não compreendeu até agora. Então, vamos acelerar o passo, vamos ver o que a gente pode fazer nessa encarnação. Que assim seja e que possamos estar aqui juntos na semana que vem para aprender um pouquinho mais. Boa noite e obrigada. Bom, vou completar rapidinho aqui o recado do DIGE, do Departamento de Infância e Juventude, que as aulas estão previstas para o início de maio, toda sexta-feira às 20 horas. Certo? Então, nesse momento, amigos, vamos, então, através das nossas preces aqui, receber o passe espiritual. Então, nesse momento, a gente se coloca em posição de relaxamento, vamos relaxar a mente e o corpo e receber essas bênçãos. Mestre Jesus, restaura a nossa vida, dando-nos um espírito decidido para buscar-te sobre todas as coisas. Restaura nossas forças físicas debilitadas e também nosso coração, tornando-o mais sensível à dor, ao sofrimento de nossos semelhantes e a todas as realidades de desamor. Não nos deixes caminhar enfraquecidos, errantes, perdidos e sem rumo, mas mostra-nos sempre os caminhos a seguir. Dá-nos forças, orienta-nos com amor, para que estejamos sempre abertos aos teus ensinamentos e possamos receber a graça de uma vida nova e novas perspectivas a cada novo amanhecer. Que nunca nos falte a bênção da tua presença e da tua paz. Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que tu me vês e que tu me ouves. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu corpo físico e espiritual e derrama sobre mim tuas bênçãos curadoras. Tu sabes minhas dores físicas e espirituais. Ameniza minha prova conforme o meu merecimento. Senhor, sei que tu não te comprares com o sofrimento de teus filhos. Por isso, humildemente te peço, cuida de mim e esteja sempre comigo. Maria, pedimos-te a misericórdia. Pedimos-te concessões de momentos mais férteis de amor, de paz, de compreensão entre as almas.
que tu possas envolver cada espírito, cada alma na tua força, na tua bondade, na tua imensa misericórdia, que, através das notas soantes da Ave Maria, possamos te rogar a paz a estes espíritos que aqui estão, o entendimento, a abnegação destas almas que buscam o alívio dos seus sofrimentos, das suas dores. Que a tua imagem, Mãe Santíssima, possa surgir e evoluir diante de cada criatura, trazendo a mensuração certa de cada momento vivido e a intenção de uma recuperação a todos que sofrem e que estão aturdidos em corpo e em mente. Mãe amada, venha a nós em todos os instantes. Participa conosco destes momentos que nos trazem angústia e sofrimento. Auxilia, ampara, engrandece cada criatura dentro das suas disposições eternas e colabora a cada dia, a cada instante, para que se tornem todos os espíritos maleáveis no amor e na compreensão. Que possas, Mãe, estar conosco a todos os instantes. Que assim seja. Que tenhamos todos, então, recebido o que aqui viemos buscar. Uma boa noite a todos.